Boa noite a todos. Boa noite. O grupo é formado pelo Fábio, Gustavo, Nathan Dias, Suzlane e o William Soel. Apresentaremos para vocês um estudo de governança de TI realizado na empresa Ocitec, que tem como objetivo identificar possíveis falhas no ambiente de tecnologia de informação da Ocitec. Vou passar a palavra para o Fábio, que vai falar um pouco da empresa Ocitec para vocês conhecerem um pouco mais dessa empresa. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho da empresa. A Ocitec é assessoria contábil e empresarial, uma empresa de 34 anos que presta serviço na área contábil, fiscal, na área trabalhista, previdenciária, societária e também na área de gestão empresarial. Ela atende hoje empresa de todos os portes e segmentos, tem mais ou menos hoje 80 funcionários e está localizada no Estreito, na rua Afonso Pena, próximo à Praça Nossa Senhora de Fátima. Ela atende clientes, em sua grande maioria, na região da Grande Florianópolis. Algumas exceções são feitas em clientes que estão em outras cidades do estado, mas são bem poucos. Cliente do Rio Grande do Sul e também cliente no Paraná. O negócio estratégico da Ocitec é a satisfação plena, qualidade e apoio para crescimento seguro de seus clientes. O negócio estratégico não havia definido, no próprio planejamento deles, isso nós definimos em conjunto, e esse foi o negócio estratégico definido junto à Ocitec. Uma coisa que a gente vai notar bastante quando a gente fala aqui da Ocitec é a questão da qualidade. Olhando agora para a missão da empresa, aquilo que faz a empresa realmente ter um objetivo, a gente vai identificar um pouco mais. Então, a missão da Ocitec hoje é buscar a satisfação plena dos nossos clientes, através da prestação de serviço com total qualidade, auxiliando no seu crescimento de forma tranquila e segura. A Ocitec ela não tem hoje uma visão descrita, mas ela possui os seus valores. Então, os valores é a responsabilidade e a ética profissional que norteiam todas as ações da Ocitec. Oferecemos excelência nos serviços prestados por meio de aprendizado contínuo e valorização profissional. Primamos pela confiança e pela total transparência na realização dos nossos trabalhos. Nas entrelinhas aqui a gente vê um pouco mais da questão da qualidade, tanto olhando para o ambiente externo, dos seus clientes, de atender os clientes de forma impecável, assim como para os clientes internos também. A gente vai falar um pouquinho agora da análise SWOT. A análise SWOT ela faz parte do planejamento estratégico e ela tem por objetivo identificar os pontos do ambiente interno, que são classificados como forças e fraquezas, e do ambiente externo, que a gente trabalha como oportunidades e ameaças. Nas forças, a gente tem o conhecimento técnico avançado, e esse aqui é o ponto que a gente ressalta nesses itens das forças, e hoje a Ocitec ela preza e busca realmente uma satisfação total do seu cliente, qualificando de forma adequada os seus funcionários. Ela busca sempre ter os funcionários com um conhecimento realmente intenso na área da contabilidade, para que possam atender de forma plena os seus clientes. A baixa rotatividade de pessoal, isso também impacta na qualidade, a gente sabe disso. Empresa saneada com capital de investimento, a empresa hoje sadia financeiramente. E uma estrutura física que realmente é algo que a gente pôde presenciar e é algo assim, vamos dizer, quase que impecável. Pelo menos tudo aquilo que a gente viu, pelos que a gente passou, realmente a gente ficou bem feliz com a empresa. Aí a gente vai para o oposto, que são as fraquezas. Aí a gente tem aqui gestores com foco operacional. Esse também é um destaque que a gente faz, até por causa do próprio Lingo, que foi a pessoa que nos atendeu lá, que é o gestor de TI. Hoje praticamente ele faz tudo. Claro que hoje ele é sozinho, então necessariamente ele tem que fazer as questões mais operacionais, mas os outros gestores também acabam tendo esse foco operacional e acabam esquecendo um pouco de gerenciar a equipe e fazer o trabalho mais de gestão. A centralização de informações e conhecimento, a falta de planejamento de marketing e falta de metas e objetivos claros. Isso, essa falta de objetivos, assim, não que não existam, eles existem, mas não estão assim, visíveis para toda a organização. A gente vai um pouquinho agora para o cenário externo, as oportunidades hoje que se apresentam para a Ocitec. A
A gente tem aqui mudanças na legislação, no Brasil a gente sabe que isso é quase diário. Avanço tecnológico, especialização para atendimento a grandes empresas. Aqui também a gente ressalta esse último item, a questão da especialização para atendimento a grandes empresas. Isso casa um pouquinho com o primeiro item que eu falei nas forças, né? Conhecimento técnico avançado. A OSTEC, olhando essa oportunidade e já tendo isso como uma premissa, né, no seu trabalho, ou seja, realmente fazer aquilo com qualidade e tentando atender os clientes de uma forma plena, ela consegue também hoje atender empresas que muitas contabilidades não conseguem atender, em função das particularidades, principalmente as empresas maiores. Então, a OSTEC hoje está se especializando nesse sentido. A gente tem aqui as ameaças, né, e aí a gente traz aqui as ameaças com a concorrência desleal, softwares desatualizados e a falta de mão de obra com conhecimento técnico adequado. A gente coloca como um ponto-chave aqui a questão da falta de mão de obra, né, até em função da oportunidade que se apresenta para a OSTEC, na questão da especialização do atendimento a grandes empresas, e no conhecimento técnico avançado, que é algo que eles buscam bastante. Então, quando eles olham para o mercado, eles sentem essa falta, né, e se preocupam bastante com a questão da mão de obra hoje no mercado. Claro, a gente sabe que não se restringe apenas à contabilidade ou à OSTEC, isso é uma forma geral, mas isso preocupa bastante a empresa hoje. Em relação à construção de cenários, é uma ferramenta importante do planejamento estratégico, que tem por objetivo criar cenários, né, cenários com visões futuras, e isso baseado em cima de algumas tendências, né, tendências do mercado, tendências da atualidade. Essas tendências, elas são baseadas em cima de algumas variáveis, as grandes variáveis, como a gente conseguiu identificar em algumas fundamentações. Essas variáveis são tecnológicas, econômicas, ambiente, social e legal, né? Entre outras que ainda temos, né? Como demográfico, por exemplo. Eu vou destacar para vocês 3 cenários que a gente identificou lá na OSTEC, como de uma forma que a gente pode ressaltar alguns itens importantes. Desse cenário, a gente vai estar focando apenas em 3 tendências, para que a gente possa dar oportunidade aqui em toda a apresentação. No cenário tecnológico, nós temos como um cenário positivo a disseminação do uso da computação da nuvem. A computação da nuvem ela é uma ferramenta atual, né, vamos dizer, uma tecnologia atual, que hoje muitas das pessoas físicas têm utilizado, né, como o Google Drive, Dropbox e outros, mas que as empresas têm aproveitado muito pouco essa tecnologia. Então, a gente vê isso de uma forma futura, as empresas aproveitar melhor essa tecnologia, uma questão de redução de custo, né, na parte de infraestrutura de data center. Né? Então, a empresa pode estar tendo uma redução de custo relacionada a servidores, storage, dentre outros equipamentos aí do data center. Já no cenário econômico, destacamos o cenário como cenário negativo a concorrência. Diante de um cenário que a gente vê econômico em crise, a concorrência está cada vez mais ampla e as empresas podem estar entrando em uma guerra de preços. Isso, né, deixa de lado um dos fatores que a OSTEC tem aí como uma vertente deles, que é a questão da qualidade dos serviços entregues aos seus clientes. Já no cenário legal, identificamos no cenário realista algo que os órgãos governamentais, né, vêm atuando muito, que é a parte da fiscalização, onde a tecnologia tem contribuído muito para isso, porque disponibilizado vários softwares, várias formas de estar fiscalizando as entregas no campo no qual as empresas necessitam realizar. E a OSTEC, como uma empresa que
que foca a qualidade de serviços, né, tem aí uma grande vantagem perante essas fiscalizações dos órgãos governamentais. Em relação ao fator crítico de sucesso, outra ferramenta fundamental para as organizações, vejo essa ferramenta de uma forma crucial para as empresas, que é a forma que ela consegue identificar os elementos que podem dar sustentabilidade para as empresas, sucesso, né, e até mesmo a própria sobrevivência dela. Esses fatores críticos de sucesso, esses elementos identificados, eles começam a ter um valor ainda maior quando eles são transformados em indicadores de desempenho, né, indicadores de monitoramento de desempenho, e até de forma de controlar eles para que eles não deixem de ser realmente o fator diferenciado da empresa. Da mesma forma, a gente identificou vários fatores críticos dentro da OCITEC, onde a gente vai citar aqui 5 para vocês. Que um é a qualidade do serviço, o outro a credibilidade do mercado, segurança da informação, estrutura empresarial moderna, isso é uma estrutura nova, uma estrutura realmente adequada para a área que eles atuam, com muita segurança, e atendimento de diferentes áreas. Vamos dar um foco aqui para a credibilidade do mercado, segurança das informações, que eu vejo de uma forma, nós vemos de uma forma que eles trabalham junto. A OCITEC hoje, como o Fábio Mineiro já falou, atua no mercado há 34 anos, realizando um trabalho sério de confiança, entregando aí realmente muita segurança aos seus clientes. Diante desse histórico que eles têm, com certeza eles trabalham com ferramentas tecnológicas avançadas, principalmente na parte de sistemas, onde podem garantir realmente o melhor controle das entregas que eles fazem na parte contábil fiscal para os seus clientes. Eu agora vou passar a palavra para o Gustavo, para falar um pouquinho para vocês da parte de infraestrutura principal e software. Boa noite, eu vou falar sobre a infraestrutura da OCITEC. A infraestrutura, ela... Esse começo é muito bom. Não, a infraestrutura, ela é a parte que dá suporte a todas as aplicações da empresa. E essas aplicações, elas garantem os processos da empresa. Então, essa infraestrutura, ela é composta pelo hardware, sistemas operacionais, redes, etc. A gente vai começar pelo ativo mais importante, um dos mais importantes da OCITEC, que é o data center. Esse data center, ele concentra todos os equipamentos, tipo 5 servidores físicos, tem alguns virtuais. E falando da parte física desse data center, é uma sala de mais ou menos 12 metros quadrados. Essa sala ela é fechada, não tem nenhuma janela, nenhum vidro, nada. Ela depende exclusivamente da ventilação forçada, na verdade, um sistema de ar-condicionado. E ela tem um acesso interessante. Para eu conseguir entrar nessa sala, eles dispõem de uma porta normal. E na frente dessa porta, tem uma espécie de um armário, painel, que disfarça essa sala. Então, quando a gente entrou na empresa, a gente passou direto pelo corredor onde estava o data center. E em momento algum, eu percebi que era o data center, porque ele era um armário, para mim era um armário, para todo mundo. Então essa é uma parte que até ajuda na segurança. Essas portas elas são trancadas com chave e só o gestor de TI tem acesso a essa chave. Continuando no data center, temos a central telefônica da Intelbras, é um PLX, que ela faz a parte de comunicação interna e externa da OCITEC. Ela tem gerenciamento de ligações, então ela controla qual é a forma mais interessante da ligação.
Ela possui chip de celular, quando a ligação é para o celular, ela escolhe usar o chip, quando é para o fixo, ela escolhe usar um telefone fixo. Ela gera relatórios com cada ramal que utiliza o telefone, quanto tempo esse ramal ficou na ligação e etc. Dentro do data center, a gente tem também 3 DVRs que fazem toda a gravação das imagens de câmeras de segurança que a empresa possui, umas 48. E esses DVRs, eles armazenam uma grande quantidade de imagens, e essas imagens elas podem ser acessadas, quando necessário, pelo administrador, remotamente ou pela rede. Saindo dos DVRs, a gente tem todos os servidores. Servidor físico que utiliza o PESCO, que é o Sistema de Gestão Contábil, o ERP. Depois temos os servidores da ATS, de impressão, de antivírus. Temos outro servidor que abriu o SEMO, Sistema de Gestão Pessoal, que agora trocou o nome, não é mais OUB. Temos também o servidor de arquivos e o servidor de backup. Esse servidor de backup, ele possui um programa chamado SOS Backup, que faz um backup automatizado, e a cada final de expediente ele faz o backup das informações e dados mais acessados durante o dia, garantindo a própria segurança. Também tem um backup que faz todo sábado, depois do expediente, de todas as informações de todos os servidores importantes. Até agora eles não passaram nenhuma informação referente à restauração desses backups, de uma necessidade de restaurar o backup por alguma perda de dados ou outro motivo. Continuando pegando o data center, a gente tem aquela figura de baixo ali, é um no break. Ele é quase da minha altura, mais ou menos assim. Tem 2 módulos, um módulo de no break e outro módulo de baterias. Ele tem 30 kVA, ele suporta toda a parte de computadores da empresa. Então, eles testaram esse no break na prática. Ficaram na prática pela cerca de rede externa e rede sobretudo por conta de toda a estrutura da empresa, tirando a iluminação, algumas tomadas. Troca o microfone. Ali em cima do meu break. Então, em cima do meu break, tem ali a imagem do rack, né, dos servidores, com os servidores separados ali. Do rack. A empresa dispõe de 3 links de internet, de 3 empresas diferentes, GPT de 50 MB, a NET de 15 MB, a Unifique de 4 MB full. Então, esse fluxo de informações, tanto entra como sai, passa pelo firewall. No firewall, elas são filtradas conforme as regras que o administrador coloca no firewall. Esse firewall, ele é uma máquina dedicada, ele é um Pentium dele, o firewall da empresa brasileira Hacker, um firewall muito interessante, e a empresa é 100% brasileira. Saindo do firewall, esse fluxo de dados ele se incorpora no restante da empresa através do switch core, vai para todos os outros servidores e máquinas. Aqui nós temos a visão geral da empresa. A empresa tem 4 andares, 4 pavimentos, e cada pavimento tem um concentrador de rede. Esse concentrador de rede ele recebe o carregamento vertical e distribui no carregamento horizontal para as outras máquinas ali dos pavimentos. Temos as impressoras, são 6 impressoras no total, todas lasers, todas multifuncionais, só tem uma missão. E essas impressoras elas têm o suporte da X-Bramar, o outsourcing da X-Bramar, que fornece toda a manutenção e consumíveis.
Então, esse contrato, eles têm um contrato de franquia mínima, tudo que ultrapassar a impressão da franquia é cobrado separado. Depois temos as máquinas, as estações de trabalho dos colaboradores, né, são 72 máquinas, e essas 72 máquinas são desktops, fisicamente são iguais, e elas são dotadas do processador Intel Core i3, 4 GB de memória, 500 de HD e monitor de LED de 15 polegadas. Elas têm um consumo calculado de 150 watts cada máquina. São 72, é um consumo considerável. Saindo das máquinas, temos a parte de rede. A parte de rede é uma rede estruturada, ela não é certificada, o cabeamento dela é categoria 6, link gigabit Ethernet. E eles têm duas redes, uma rede sem fio. Essa rede sem fio ela é exclusiva para os visitantes e clientes. Ela dá acesso à internet para essas pessoas. A empresa não faz questão de liberar a internet para os colaboradores. Pelo menos no horário de trabalho, eles não liberam sites, rede social, etc. E saindo da parte física, a gente entra na parte de serviços. Nós temos a lista de serviços que foi levantada na USTEC, eles não possuem uma lista de serviços no padrão WIDE, então a gente levantou esses serviços. E o que seria uma lista de serviços? Seria similar a um cardápio de um restaurante. Cada prato ele tem um custo e demora um tempo para ficar pronto. E na TI é a mesma coisa. Cada serviço desses ele tem um relativo consumo de recursos da TI e demora um certo tempo para ser feito. Ali eu destaquei o firewall, e dentro desse firewall, dessa caixinha do firewall, tem uma sequência ali de ações que podem ser feitas. Por exemplo, eu vou alterar uma regra do firewall, eu vou determinar que essa regra nova, eu vou ter que fazer esse serviço, ele vai me custar o recurso da TI, vai me custar tempo. E isso é interessante ter todos esses detalhamentos para um gerenciamento melhor da TI. Depois ali eles oferecem também suporte dentro da empresa, nível 1, nível 2 e nível 3. Por exemplo, o nível 1 é o nível mais fácil de resolução de problemas. Né? O suporte ele pode ser feito pelo telefone ou pelo acesso VPN remoto. Não tendo sucesso, passa para o nível 2, daí o gestor de TI desloca alguém para ir até o usuário do problema. E o nível 3 seria o suporte especializado, ele contratar alguém de fora ou chamar alguém da empresa. Um exemplo seria a própria X-Bramar, que tem contato com eles. Só que assim, eles provavelmente não vão chamar direto da X-Bramar quando der qualquer problema, porque tem que passar o nível 1 primeiro, né? De repente eles já pulam direto no nível 3, chamam eles e tem um papel lá que está travado ou está faltando papel. Então o interessante é fazer essa sequência aí de 1, nível 2 e nível 3. E a parte de infraestrutura é isso. Passar para o Natan, uma ciclo da ligação. Bem, então, vai tentar falar um pouquinho rápido, né, sucinto, sobre as informações da empresa. Então, vamos falar aqui sobre como as informações são adquiridas, são armazenadas, manuseadas, são trafegadas e dissertadas na empresa da USTEC. Né? As informações são coletadas diretamente com o cliente, seja via telefone, via e-mail ou esporadicamente via Skype. Lembrando que é uma empresa contábil, então toda a informação ligada a ela já tem a sua avalia. E as soluções são coletadas via e-mail. Na verdade, há 3 maneiras de coletar as informações, né? Então, via os clientes, via RNC, Rede Nacional de Contabilidade, da qual a USTEC faz parte, onde ela busca geralmente mais informações da tecnologia, que é uma rede muito interessante, onde as empresas de contabilidade disponibilizam suas experiências, então ela faz parte dessa rede.
E também ver o governo, né? Como foi dito ali, o governo ele muda muito para a legislação, então essa informação parte dele também. Essas informações são transportadas principalmente por e-mail, são armazenadas nos servidores físicos da empresa, como o Gustavo falou, servidor de arquivos. Então a empresa já tem uma política de segurança, onde menos possível na máquina do usuário e, se possível, todos os arquivos no servidor de arquivos. A empresa, por tratar de contabilidade, ainda tem muito papel, mais de 70% da empresa é papel, mas no final de 2014, no começo de 2015, a empresa decidiu, vamos tentar a nuvem. E no início de março, a empresa optou por iniciar essa nova empreitada de trabalhar nas nuvens. Então, muita ainda é físico, mas a empresa já iniciou, que é importante, o processo de levar os arquivos para as nuvens. O descarte, sei que não deve falar que o descarte não é feito, mas quase não é feito, porque o que tem que ser descartado é devolvido para os clientes e o que não é descartado é armazenado, porque também tem uma lei que fala que a empresa de contabilidade deve armazenar no mínimo 5 anos, então nem tem isso ainda em nuvem, né? Então eles também estão descartar. E o que eles adquirem com essas informações, que é um perfis, e os novos clientes que entram, né, é mais fácil a empresa, como foi dito, tem o fator crítico de sucesso da qualidade, então elas conseguem tratar com mais qualidade aquele novo cliente, porque já tem um perfil dotado. Na parte de software e aplicativos, eles usam diariamente os pacotes Office. A maioria dos computadores são LibreOffice. Alguns são Microsoft Office, só que a maioria é LibreOffice, dando mais acessibilidade no editor de texto, planilhas. Comunicação externa e interna. Comunicação externa é Skype, esporadicamente, né? Bem raro eles usarem, mas eles usam. Internamente eles usam o HD, que é Helpdesk, que é o principalmente do aplicativo. Foi elaborado por um colaborador da própria empresa em 2009, na plataforma Java. Esse aplicativo ele não tem manutenção, não tem atualização, então ele trata o que o Helpdesk tem que tratar no seu início, que é abrir chamado, concluir chamado e descrição do chamado. Não gera relatórios nem pontos focais, que poderia ser aí uma tarde, né? A empresa, como foi visto, tem 2 ERPs, ou seriam sistemas, que é o antigo UBI, agora é a administração de pessoal, que trata mais da folha de pagamento, toda a parte legal dos colaboradores, a parte de folha de pagamento. E o sistema questão tributário, que trata da parte contábil da empresa, toda a parte fiscal, né? Temos o Ultra VMC, que é um software gratuito, que é para acesso remoto, seja cliente interno e externo, né? Máquinas e servidores. Temos o ROMS, que faz essa ponte então da OCTEC com a rede, com as nuvens. O ROMS, que é um IGED, né? Gestor de documentos eletrônicos. E temos, por fim, o antivírus Cartest, que está instalado em todas as máquinas, nos servidores exclusivos. A empresa escolheu o modelo Endpoint Security for Business, porque tem muita atualização e, além de ser um antivírus, é muito malware. Tem uma questão, né? Uma gestão de TI, para ser eficaz na empresa, ela tem que responder a 3 perguntas. Quais decisões estratégicas deve tomar na TI? Quem deve tomar essas decisões? E como essas decisões devem ser tomadas e monitoradas? Para responder essas 3 perguntas, existe uma trilha de arranjo. A ORSEC não possui uma trilha de arranjo, então nós elaboramos com o nosso estudo. Na área de princípios de TI, que é o papel da ORSEC, foi elaborado pelo Céu Sil, ou seja, o presidente da empresa, juntamente com o diretor de TI. A parte da arquitetura de TI e infraestrutura de TI, ou seja, vamos definir os parâmetros que terão a TI, o serviço que a TI irá prestar para o STEC foi decidido em uma arquitetura de TI, ou próprio estilo da empresa. Necessidade de adquirir externamente é exigido novamente do opólio para o salário bolso da empresa. Investimento de TI em uma arquitetura de negócio, ou seja, o presidente da empresa que vai ditar qual a prioridade do investimento do capital na área de TI. Bom, mas mesmo que tenha toda essa estrutura, seja tudo bem estruturado e eles trabalhem com qualidade, ainda assim a gente encontra riscos, né? E aí eu venho apresentar para vocês a matriz de risco. Para ser mais rápido, eu vou focar os 3 itens que estão destacados em azul, que seria a rede. O que acontece? A OCTEC hoje ela tem uma rede que, como o Gustavo falou, ele tem um switch core que fica no CPD e depois tem outros switches que ficam cada um em seu andar. Só que esse switch core,
eles têm redundância, mas não tem essa redundância instalada. Então, o segundo switch está lá guardado dentro de uma caixa, dentro de uma outra sala. E então a gente tem um problema aí, porque se esse switch core parar, a gente tem um sério problema de rede parada e servidores inacessíveis e sistemas também inacessíveis. Com relação ao data center, a gente também percebeu que o data center é todo fechado, todo estruturado, mas a única ventilação que tem, como o Gustavo falou, é o ar-condicionado. E só tem um ar-condicionado. E aí, em caso de defeito físico, a gente vai ter um superaquecimento do ambiente e, consequentemente, um superaquecimento dos equipamentos. E a gente pode ter outro problema sério aí de hardware. A gente também falou sobre o servidor de AD, que é muito importante para essa organização, pelo fato de que todas as diretrizes dos usuários são determinadas nesse serviço, que é o Active Directory, que é da própria Microsoft. Né? Então, o que acontece? Todas as estruturas e tudo é determinado pelo AD. Se esse serviço para, a gente também tem outro problema, que seriam as configurações dos usuários perdidas, e inclusive eles também não têm redundância nesse serviço, não tem um outro servidor que tem o mesmo serviço, ou até mesmo backup, eles também não possuem. Bom, dentro da organização, as pessoas, e dentro da estrutura de TI, as pessoas são, o recrutamento e retenção de pessoal, por exemplo, ele é feito de forma geral, né? Na verdade, não existe uma regra para a TI separada e uma regra para o restante da empresa. Tudo é feito de forma igual. Então, o recrutamento é feito através de currículos, disponibilização de indicações, e quando as pessoas não são encontradas dessas formas, as vagas são divulgadas em sites de recrutamento e seleção. Hoje eles não têm nenhuma política definida de retenção de pessoal, então, na verdade, eles não têm regras definidas, mas eles trabalham hoje com questões de fazer eventos como esse que tem na foto, para interagir, para que todo mundo interaja, para que tenha uma integração entre as pessoas. O treinamento de pessoal também ele é feito de forma muito pessoal. Quando uma pessoa entra nova na empresa, a pessoa que está saindo, ou então quem já trabalha no setor, que passa esse treinamento, a pessoa vai aprendendo com o trabalho, com o dia a dia. Então, eles não têm um treinamento muito eficiente nesse sentido do trabalho em si. Mas quando se trata de questão de treinamentos gerais, por exemplo, leis novas que surgem, aí eles têm toda uma estrutura que garante que todos os funcionários tenham ciência e conhecimento sobre essas novas leis e novas determinações do governo. A avaliação de desempenho dos profissionais hoje é feita de modo muito subjetivo, porque eles também não têm nada definido, então não tem uma avaliação de desempenho programada. Cada gestor faz a avaliação do seu funcionário da forma que ele acha mais interessante, mas a UCITEC está caminhando agora para até março conquistar a ISO 9001, e com isso eles estão sendo obrigados a fazer toda uma regulamentação dessa parte de processos e procedimentos dentro da empresa. Por isso que o Fábio já falou da questão da qualidade, como a UCITEC prioriza essa questão da qualidade, tanto interna quanto externa. Por isso eles estão na conquista aí da ISO 9001. Bom, o organograma funcional da UCITEC seria esse. O que acontece é que o diretor, ele e os setores de gerência, os gestores de TI, RH e administrativo financeiro são ligados diretamente à direção. E isso é muito
importante para a TI porque ela tem um canal direto, ela não precisa passar por um ou por outro gerente, ela vai direto na fonte, né? Como a gente fala. Então ela consegue ter esse canal direto e os demais são abaixo dessa linha de gerência. Bom, pessoal, essa foi o diagnóstico que a gente fez ao CITEC. Apresentamos para vocês a análise, né, de governança da TI, da tecnologia da informação e também um pouco do planejamento estratégico da empresa. Agradecemos a atenção de todos, né, e muito obrigado. Tá, pessoal, se vamos falar lá de infraestrutura, rede, vai ser deixou em branco ou não perseguir. Banco de dados e sistemas operacionais. Esqueci do sistema operacional, é baseado no Windows Server. Na verdade, eles só usam a plataforma Windows da empresa, não tem nada de Linux. Até os servidores? Até os servidores. É tudo Windows Server. Inclusive, nos servidores tem várias versões de Windows Server. Conforme eles foram fazendo upgrades, eles deixaram o sistema antigo, né? Cada licença custa dinheiro, então foram pegando versões mais novas somente nos upgrades. As máquinas também. As máquinas, a maioria usa o Windows XP e agora tem algumas também com Windows 7. Sobre o servidor de banco de dados, eles utilizam o SQL Server. Eles usam dois, na verdade. O SQL Server para atender o sistema de gestão pessoal, que é da Senior, e o Firebird para atender o pessoal. São esses dois bancos de dados hoje que estão instalados. Ok. Natan, obrigado aqui. Vocês dominaram o assunto aí, tá certo? As informações que a empresa possui, quais são as informações mais relevantes aí? Onde são guardadas lá? Informações. Falou da informação da empresa. São guardadas? Isso. Então, vamos falar elas são guardadas no servidor de arquivos, né? Quais informações? Quais informações? Informações dos clientes, informações sobre a própria contabilidade em si, informações sobre a tecnologia que ela vai dizer, mas em específico, principalmente, as informações dos seus clientes. Que é o SEC trata da empresa de parte contábil, mas, como acho que o Fábio falou, ela não trata da parte contábil, né? Ela segue a parte de outros serviços, crédito de RH, contato fiscal. Então, todas as informações ela tem que armazenar em um lugar. Tudo ela armazena nos seus objetivos. A empresa classifica, prioriza o nível de informações, nível 1, 2, 3. Hoje não tem essa política. Não tem Olha só, obrigado aí, uma opção para a gente definir. ainda não existe. É hoje. Hoje não tem essa classificação. Agora vai ter, agora vai ter. E a organização de informação, da importância da informação. Não tem então, né? Não, hoje eles não têm essa política. Hoje, Não tem? Tá bom, aí. Pessoal, muito bem, parabéns. O cara tá dando tchau ali, ó. Parabéns à equipe. Parabéns. Quer pegar a senha? Vai. Parabéns pela apresentação. Uma coisa que ficou notória é que você de fato visitaram a empresa, olharam os detalhes, viram se tinha os vidros estavam sujos também ou não? Não, estavam limpos, estavam limpos. Olha, banheiro Empresa impecável. Até o banheiro é escondido. O cara é tão perfeccionista que até o banheiro que tem na recepção é atrás de uma parede. Você não imagina que é um banheiro. Tem um banheiro. Tem que apertar a portinha. E é realmente perfeccionista com todos os detalhes da empresa. não pode ter um quadro fora dali, assim. O organizacional da STEC é muito interessante, por isso que o Windows se deu muito bem lá também. Só tem uma pergunta acerca da análise SWOT, quando aparece a oportunidade, a questão da especialização. Considerando que a oportunidade é uma coisa que eu não tenho controle, por que a especialização aparece como oportunidade? Tu, Fábio, Foi o que fiz. Fábio?
Olha lá, a especialização para atendimento das grandes empresas é uma oportunidade. Na realidade, isso eles podem se especializar. Eles podem, mas isso é uma necessidade do mercado hoje. Há muitas empresas que não conseguem ter uma contabilidade. Isso a gente pode ver. Eu trabalho numa organização que já passou por bilhões de contabilidades em função de particularidades que existem. Né? Ou seja, então, existem algumas contabilidades que conseguem se especializar em algumas áreas. A Ocitec, ela olhou para o mercado e viu que ela tinha possibilidade, até pelo seu tamanho. Hoje, se a gente pegar um dado estatístico com relação à contabilidade, a maioria das contabilidades hoje tem no máximo, em média, 9 funcionários. Acima de 50 funcionários são 2% das empresas no Brasil. Então, hoje a Ocitec está dentro desses 2%. Então, com esse corpo, ela consegue atender a essa necessidade que existe no mercado. Né? Olhando para fora, existem empresas que têm essa necessidade, então ela tem todo esse conhecimento técnico e tudo mais, ela consegue atender essa. Vamos escrever melhor isso aí para deixar mais clara essa percepção. Inclusive com isso, e por conta disso, a Ocitec se filiou à RMC, que é a Rede Nacional de Contabilidade, que atende o país inteiro. Então, como ele também não estava conseguindo atender a demanda dos outros estados que estavam procurando a empresa, ela se filiou e hoje, se o cliente do Rio Grande do Sul novo venha procurar a empresa, ela encaminha para a rede, para que alguma outra tão boa quanto faça o serviço. Legal. Obrigado. Só isso aí. A parte de primeiro slide de infraestrutura. O Gustavo comentou ali, o link, né? 4MB. Isso. E esse O duplex tanto o download quanto o upload em 4 MB. Os outros links não. É garantido, né? Mas é garantido. Os outros links não tem essa garantia. Não, os outros não. Os outros links, provavelmente da net, igual que eu tenho lá em casa, 15 MB de download e upload depois. Ele também deve ser uns 50 MB de download e uns 5 de upload. Espero que deve ser só nova DSL. O upload é garantido somente 7% nova DSL. Então eles garantem 5 MB. A especificação é 4MB, 4 MB. Megabit, ali tá. É megabit, o B tem que ser múltiplo. E naquela questão de que os serviços lá no catálogo. Próximo. Não, outro. Mais um. Eu fiquei numa dúvida no seguinte: vocês falaram ali do suporte do 1, do 2 e do 3, certo? Hoje, pelo que eu lembro da apresentação do Nico, é só ele na TI. Como é que ele faz o suporte nível 1, nível 2 e nível 3? Ele faz tudo sozinho. Aí deu mais pra mim. Na verdade, deixa eu ajudar. É que assim, essa semana ele perdeu 2 colaboradoras, né? Duas moças que trabalhavam com ele, e elas são da área de contabilidade, e elas foram realocadas, né? Então ele está sozinho agora e eles estão pensando o que vão fazer agora. Eu acho que eles são obrigados a contratar algum técnico para terminar um serviço, né? Na verdade, professora, como o Gustavo falou, eles tinham mais outras, ele tinha outras 2 funcionárias, só que elas eram especialistas na contabilidade e nos sistemas descontáveis. Então, como elas faziam esse suporte de nível 1 na questão dos sistemas. Então, ele acabou perdendo esses 2 braços e ficou só com os 2 dele agora. Essa é a conta. Windows XP e todas as máquinas não está um pouco ultrapassado, já que não tem mais suporte para esse sistema operacional? Sim, ele está ultrapassado, mas assim, ele é um sistema bem rígido, bem sólido, né, bem consolidado. Tanto que eles estão migrando aos poucos para o Windows 7, que também já está ultrapassado. Né? O ideal seria migrar para o Windows 10, né? Mas isso é uma questão que a gente pode resolver no diagnóstico. Né? E aí o Wallace entra novamente a questão de só ter uma pessoa que cuida de todos esses serviços. Então ele não consegue dar conta de fazer as instalações dos sistemas operacionais mais recentes nas outras máquinas. Eles têm um hardware excelente, que seria que tem capacidade para o Windows 7, para o Windows 10,
mas eles não têm mão de obra para fazer essas instalações. Então, na verdade, a aquisição do software não está dependendo do investimento financeiro, mas de mão de obra. Exatamente. Mas aí também é investimento. Tem essa questão do investimento, né? Porque assim, a gente mostrou que são hoje 72 estações de trabalho, nem todas, mas sei lá, 90% hoje é o XP. Então, se a gente pegar isso com relação ao custo que se vai ter, né, que vai se ter, então é um custo muito elevado. Tem isso também, né? Então, hoje eles estão migrando, mas migrando à medida que é possível, até porque todas as licenças são registradas, é tudo direitinho, tudo comprado. Se você entra na sala dele, ele tem lá tudo organizado, né, todas as licenças, ele sabe qual máquina que é, enfim. Ele tem todo esse cuidado exatamente porque, mesmo não sendo uma empresa da área de tecnologia, né, a gente vê a preocupação com relação a essa questão das licenças, de ter tudo original, ter tudo bem organizado, tudo certinho, sabe? Então tem essa questão da pessoa, mas também a questão do custo. Né? Também tem o benefício, né? Porque o serviço que é executado ali, o Windows XP ele dá conta de praticamente tudo. Claro que o ideal seria ter o sistema mais atual possível. Né? Ele, durante a apresentação, mas com curiosidade, ele tentou transparecer, estar muito tranquilo, né, da forma que a empresa estava estruturada. Mas isso foi tranquilo aqui para transparecer para nós, ou isso vocês sentem lá durante, né, em função das atividades, do número de atividades que ele precisa fazer e às vezes assim, já não dá das conta, visitas que a né? gente fez, primeiro que assim, todas as vezes que a gente mandou um e-mail para ele ou pediu visita técnica, foi muito tranquilo, assim, pode escolher o horário, não é aquele cara que, eu tenho milhões de compromissos, enfim. Ele se colocou sempre muito disponível. E a gente notou, estando lá, a empresa assim, muito tranquila também. Obviamente existem algumas situações em que ele precisa realizar alguma manutenção, mas assim, grande parte, na verdade, todos os equipamentos deles são equipamentos novos, né? São equipamentos mais modernos, então ele não tem tanta necessidade de ficar trocando hardware, enfim, a menos que queime uma fonte, alguma coisa mais pontual. O trabalho, às vezes, que acontece mais dele, até em função de ter essas duas pessoas antes, era no sistema, que aí ele sente um pouco de dificuldade. Como há muita atualização no sistema na parte de legislação, tributação, tudo isso, o que acontece? Ele acaba tendo que dar suporte para as pessoas nesse sentido. E muitas vezes ele tem que recorrer à empresa, que é a Questor, lá do Oeste, para poder atender essa necessidade. Então, quando tinha as duas meninas, ele conseguia dividir isso. Então, hoje ele acaba tendo um pouquinho mais de trabalho, mas assim, pelo que a gente viu, a gente falou 3 ou 4 oportunidades, sempre muito tranquilo. A gente até conversou nessa última visita que a gente fez na última semana, a gente conversou com ele, eu fui muito sincera e perguntei para ele, você está conseguindo segurar isso? Como é que a direção está vendo essa situação? Ele falou assim, não, senhor, a gente já conversou sobre essa situação e nos próximos meses a gente vai contratar mais uma pessoa. Só que ele ainda não é pegar alguém da TI ou ele quer alguém da TI. Alguém da TI. Quanto é que é o salário? Pessoa para trabalhar especificamente nesse Ele primeiro nível. Quanto é que está pagando? Nesse primeiro nível. Qual é o salário? De suporte, de dar atendimento. Qual é o e-mail para enviar o currículo? Industruc. Ok? Muitíssimo obrigada. Chamado? Café. Eu tenho uma pergunta. Boa sorte, tá isso, começar a disparar e vai disparar. Nervosinho? Foi bom. Caralho. Aceitação é foda.